Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então não esqueça. Se inscreva no canal, certo? Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, ontem eu estava assistindo a TV Senado, que era a última sessão do Senado Federal. Olha bem, a TV Senado é uma forma que a extrema-direita bolsonarista, fascista, arrumou para propagar mentiras, porque é impressionante o que tem de senador mentiroso, que a gente paga mais de 40 mil reais para eles não fazerem absolutamente nada, porque esses senadores, a maior parte deles, não fazem absolutamente nada. É vergonhoso. E tem outro, porém, eu não entendo por que um senador ele tem que ficar 8 anos. O presidente fica 4, o governador fica 4, deputados ficam 4, vereadores ficam 4, prefeitos ficam 4, aí os bonitão, mentirosos, ficam 8. Não dá para entender isso. Por que os senadores ficam 8? Esse negócio de ficar 8 foi coisa dos militares e até hoje permanece. Eu acho que tem que fazer uma mudança nisso. Eu acho que senador não pode ficar mais que 2 anos. 2 anos já é muito, porque eles não fazem nada. Veja bem, eu estava assistindo a última sessão do Senado Federal. E pude notar, inclusive, que uma boa parte dos senadores, eles não vão ao plenário para falar sobre os problemas do país, para resolver alguma coisa ou para tentar fazer alguma coisa de útil para a população que paga o seu salário. Olha bem, quando eles vão no plenário, e quando o presidente da sessão indica um senador para falar, às vezes 10 minutos, 7, por exemplo, ontem foi 10 minutos. Na maior parte do tempo, eles mentem. Eles usam a TV Senado para propagar as mentiras deles, porque eles agora estão proibidos de falar mentiras na internet. Então, o que eles fazem? Eles usam o canal, a TV Senado, para propagar fake news. E mente muito. Por exemplo, foi o caso ontem, teve outras pessoas, mas o que me chamou mais atenção foi o Flávio Bolsonaro. Ele falou tanta bobagem, tanta mentira, que dá até nojo de ver. A gente fica com nojo de saber que um ser daquele é senador da República. Aí eu fui pensando, como é que pode esses senadores receber tão altos salários para não fazer nada de útil para a sociedade, se é a sociedade
sociedade, a população que paga o seu salário. Aí eles não estão nem aí com a população, porque o negócio deles é falar mentira. Eu acho igual a esse tal de Flávio Bolsonaro, não deve ter outro que mente igual. Pode até ter alguns que mente parecido com esse, mas esse é o rei da mentira. Agora, eu já tenho visto falar de que senador fala bobagem e mentiras, mas como esse Flávio Bolsonaro, realmente eu nunca tinha visto. Realmente eu nunca tinha visto. E eu sempre assisto a TV Senado, inclusive quando vou para Brasília, vou no Senado, vou na Câmara, e eu sempre vejo. Agora, mentir como esse tal de Flávio Bolsonaro, ficar usando a TV Câmara para propagar fake news, mentiras, né? Fake news é mentiras, porque ele mente demais. Agora eu acho, por exemplo, que os partidos políticos, eles deveriam entrar com uma ação contra esse deputado Flávio Bolsonaro. Inclusive pelo aquilo que ele falou ontem. É o fim da picada. Esse senador Flávio Bolsonaro, eu tenho a impressão que o senador é o senador mais mentiroso do Senado Federal. E nas mentiras que ele fala, e fala com seriedade, dando a impressão até que é verdade. A gente só sabe que é mentira porque são coisas que já saiu na imprensa, conhecida pela população, e a imprensa já propagou. Porque se fosse coisas que as pessoas não soubessem, passaria como verdade. Porque ele fala com um ar assim de sinceridade que é impressionante. Aí eu comecei a pensar que é justamente dessa forma que os mentirosos políticos são eleitos. São eleitos em cima de mentiras, que enganam a população. Inclusive a população que vota neles. Eles mentem demais, mas mentem muito. Agora, é o fim da picada esse Flávio Bolsonaro, porque o que ele falou de mentira ontem é impressionante. Ele ficou 10 minutos, um pouco mais de 10 minutos, falando mentiras, dizendo que quem mata as pessoas são pessoal de esquerda, dizendo que aquele cara que diz que atirou lá no candidato a presidente, no Trump, diz que ele é de esquerda. Se até a imprensa norte-americana e a polícia norte-americana diz que ele é filiado ao mesmo partido do Trump. Agora, aquilo tudo parece a maior encenação, porque olha bem, se ele recebeu um tiro na orelha de raspão, jamais o sangue iria para o rosto. O sangue iria para trás, não para frente. Porque ele diz que recebeu o tiro de frente. Se o tiro é de frente, você veja bem nas gravações
que ele tem um pouco de sangue. Quer dizer, não sei nem se é sangue aquilo, porque na época que eu fazia teatro e tinha uma cena que tinha sangue, a gente usava lá um sangue que era industrializado, que é a mesma coisa. E como é que provam que ele não fez isso? Aí o tal de Flávio Bolsonaro diz que o atirador é um cara de esquerda. Ah, ele é de esquerda. Se a polícia norte-americana, e já saiu na imprensa toda, que o garoto que atirou era do mesmo partido do Trump. Isso é uma das mentiras. Porque ele mentiu tanto, ele ficou 10 minutos falando mentira, esse Flávio Bolsonaro. Agora, as verdades, por exemplo, das rachadinhas na Assembleia Estadual, lá na Assembleia do Rio de Janeiro, entendeu? Ele não falou nada das rachadinhas. Ele não falou nada do que aconteceu na ABIN. Ele não falou nada da reunião do pai dele, inclusive, com o pessoal da ABIN, para tentar tirar ele da jogada dos crimes que ele cometeu, fazendo rachadinha e ganhando muito dinheiro. Agora, ele também não falou nada de onde ele tirou o dinheiro para comprar a mansão em Brasília. Ele não falou. Agora, mentira, ele falou de monte. Agora, esse Flávio Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta que ele é um mentiroso. Porque, inclusive, eu tenho até gravado aqui, que eu gravei da TV. Olha bem. Olha o que ele fala. Que a gente, ou pelo menos eu, tiro do que aconteceu com o Trump. Se alguém tinha alguma dúvida de que Deus existe, veja o discurso de um pastor 4 meses antes do atentado, dizendo com detalhes do que aconteceria. Inclusive anunciando que Deus tinha dado essa visão a ele. E foi exatamente o que aconteceu há poucos dias, como narrado por ele meses antes. E se não fosse Deus tomando a providência de virar a cabeça de Donald Trump um pouquinho à sua direita, aquele tiro teria explodido o seu crânio. Então essa é a primeira, acho que a primeira lição que mais uma vez Deus nos dá, porque assim como fez com Bolsonaro, que segurou aquela faca para que não rasgasse órgãos vitais do presidente e o assassinasse de forma instantânea, assim também fez com Trump, ao promover aquele leve desvio da sua cabeça à direita. E a segunda reflexão que eu quero fazer nesse discurso é o que leva a pessoa a fazer isso. E eu vejo um tripé muito claro. Óbvio, a extrema esquerda, com seus discursos de ódio, parte da grande mídia que potencializa esses discursos, e algumas poucas pessoas que se acham as donas do Brasil e que tomam decisões com a força de suas canetas mais letais do que armas, fuzis e facas, a revelia da Constituição, causando uma revolta de grande parte da população. E como é que a extrema-esquerda faz isso? Eles rotulam os seus inimigos, assim que eles consideram o adversário político como inimigo, com títulos mentirosos. Foi assim o tempo inteiro com Jair Bolsonaro. Fascista, nazista, acusando alguém que é a favor de menos Estado. Acusando alguém que é a favor de cidadão de bem estar armado para, inclusive, resistir, se preciso for, um governo ditatorial. Ao contrário de nazista e fascista. Rotulando de antidemocrático. Como é que é antidemocrático? Alguém que sempre respeitou a Constituição Federal. Alguém que sempre respeitou as decisões dos outros poderes. Que nunca tomou uma atitude drástica, nem de
bem, ele diz que o pai dele é um anjo, não fez nada. E o pessoal que morreu com a Covid? Agora ele falou lá de um pastor que talvez teve a visão do que ia acontecer com o Trump. Será que não foi ele que organizou isso? Porque esses pastores são mentirosos pra caramba. E esse Flávio Bolsonaro, eu estou chamando ele de mentiroso. Porque o que ele fala lá no Senado Federal é mentira. Ele propagou fake news usando a TV Senado. É justamente isso que ele fez. Agora, como é que pode a população pagar salário para um ser igual a esse? Como é que pode? A gente tem que pagar o salário para um cara ficar mentindo para a população na maior cara de pau. É o fim da picada. Agora, tem um outro porém também. Aquela advogada Juliana Bierrenbach, que inclusive deve ser parente daquele ex-deputado, acho que era Flávio Bierrenbach, deve ser parente ou até filha dele. Ex-integrante, essa Bierrenbach é ex-integrante da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PL, conhecido como mentiroso. Essa advogada, a Juliana Bierrenbach, ela admitiu que pode ter havido alguma improbidade na reunião que ela participou ao lado do também de advogada Luciana Pires e do então presidente Jair Bolsonaro, que também é do PL. E o ministro general Augusto Heleno. O Augusto Heleno é aquele general que já está no bico do corvo e levava uma de valentão. Ele levava uma de valentão e o cara já está no bico do corvo, meu. Que ele era lá o chefe do GSI, inclusive era o chefe do Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem, inclusive, que também foi delegado da Polícia Federal, ele era o chefe da BIM, que foi usada em prol do inelegível, do pai do Flávio Bolsonaro, que ele fez tudo de ruim no Brasil. Agora, o áudio gravado pelo Ramagem indicam que os participantes do encontro, que aconteceu em 2020, que eles discutiram estratégia de defesa para o filho do Bolsonaro, que estava envolvido e praticou, porque tem prova suficiente que ele cometeu rachadinha. Inclusive tem um cheque lá do cabeça da rachadinha, lá o Queiroz, um cheque de 50 mil reais que ele tinha passado para Michele. Isso ninguém está falando nada. Inclusive o depoimento do Flávio Bolsonaro ontem no Senado, ele não falou absolutamente nada. Olha bem o que diz a advogada ex-advogada, né? Porque ela está se colocando que não é mais advogada dele. Ela fala o seguinte, abre aspas, existiu uma impropriedade em relação à GSI. Pode ser que tenha existido, fecha aspas, afirmou a Bierrenbach em entrevista que ela deu
no ICML. Agora, a advogada afirmou que foi à sede do GCI naquele dia para despachar uma petição com o general Heleno. No jargão jurídico, o termo despachar é usado para se referir a uma conversa entre os pares e autoridades envolvidas, para reforçar os pedidos feitos. É um praxe usado para sanear eventuais dúvidas com relação à petição. Hoje eu entendo que é absolutamente questionável essa fundamentação, reconhece a advogada. A reunião aconteceu em 25 de agosto de 2020 no Palácio do Planalto. A GCI funciona dentro do Palácio do Planalto. E o áudio, inclusive, dessa reunião lá no Palácio do Planalto, junto com o general Heleno e o Bolsonaro, foi gravado um áudio pelo chefe da ABIN. Só que o negócio é o seguinte, a Polícia Federal, no âmbito das investigações, que apura o esquema que ficou conhecido como a BIM paralela, ela encontrou o então presidente e expressou a preocupação com a investigação envolvendo o filho do Flávio Bolsonaro, filho do inelegível, e se dispôs a conversar com agentes públicos para intervir no caso. Olha bem, a quem interessa para a gente, ela diz, resolver esse assunto, perguntou o Bolsonaro, isso na gravação. Ele então foi aconselhado pelo Ramagem e pelo general Heleno, que indicavam possíveis nomes que poderiam ajudar nas alertas, mas alertam para deixar a operação fechadíssima, só entre o pessoal de confiança. Agora, o Ramagem era de confiança. E foi justamente o Ramagem que a polícia descobriu que fez a ligação no dia da reunião clandestina dentro do Palácio do Planalto. Olha bem, a reunião foi clandestina, que era justamente para livrar a cara desse senador mentiroso que fazia rachadinha quando era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e agora fica no Senado falando mentira dos outros. Para ele, todo mundo mente, todo mundo é bandido e todo mundo é criminoso. Agora, quem comete o crime, que é ele, que inclusive foi processado, só que tinha o tal de Aras na PGR, que sentou em cima do processo e depois pegou e engavetou. Mas agora, a Polícia Federal e a PGR, agora com a nova direção, com o novo Procurador-Geral da República, vai investigar todo de novo. E vai fazer o quê? Colocar o mentiroso na cadeia. Porque na cadeia é o lugar desses fascistas todos.
inclusive quiseram dar o golpe de Estado na nossa democracia. Agora, sabe por que eles queriam dar o golpe de Estado? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.